Olá pessoal, eu sou Leonardo Soares e hoje eu gostaria de apresentar para vocês algumas histórias de sala de aula. Bem, na nossa experiência docente, algumas vezes nós nos deparamos com alguns eventos, algumas situações em sala de aula que acabam nos ensinando muito. E esse é um evento que me ensinou muito e que acabou potencializando depois um pouco os meus estudos, a entrada no doutorado, que foi um caso que aconteceu em uma das minhas aulas, né? Quando eu terminei o mestrado, eu estava muito inquieto com essa situação de uso da tecnologia em sala de aula. Esse foi um tema que sempre me chamou muita atenção. Então, em que medida a gente poderia contribuir com os recursos de tecnologia na sala de aula? E eu saí do mestrado muito empolgado com esse tema, muito envolvido com esse tema e decidi que era o momento, que eu já tinha recursos suficientes para poder tentar aplicar isso em sala de aula. E preparei uma situação que eu achava que era uma situação extremamente interessante de mudança de status quo no meu cotidiano de aula com os meus alunos. Eu preparei uma situação que foi a seguinte: eu peguei o plano de ensino da minha disciplina, transformei tudo em competências e habilidades, eu verifiquei quais seriam os tipos de problema que os meus alunos teriam que resolver dentro do seu cotidiano profissional. Eu trabalhei com aprendizado baseado em problemas e eu resolvi utilizar as tecnologias que estavam disponíveis naquela época, que eram tecnologias de acesso rápido, de acesso fácil e sem custo para os meus alunos e para a instituição. E montei esse projeto e esse projeto foi aceito pelo meu coordenador, então eu implementei em uma turma que eu tinha um ótimo relacionamento. Então o projeto ele funcionava da seguinte maneira: nós tínhamos algumas questões, problemas, alguns problemas a serem resolvidos, os alunos iriam levantar conteúdo, pesquisar conteúdo para a resolução desses problemas, eles iam apresentar uma proposta de resolução de problemas e essas propostas iriam ser publicadas em mídias como Facebook, como blogs, enfim, iria dar vazão por meio desses recursos. E eu pensei nessa situação mudar aquele procedimento comum de sala de aula. Então nós tínhamos discussões por meio do WhatsApp, nós tínhamos entrevistas por meio do Skype, nós trabalhávamos com Moodle, o que era recurso possível e sem custo para a instituição, nós utilizávamos no nosso cotidiano de sala de aula. E foi muito bem no primeiro mês, muito bem no segundo mês, até que no final do segundo mês eu cheguei em sala de aula um pouco mais cedo e tinha alguns alunos me esperando na sala e geralmente a gente conversava um pouco antes de preparar a aula. E nesse dia estava o representante de sala, estava um representante lá do DCE, alguns outros alunos, todos amigos, né? Meus amigos, todos com um bom relacionamento. Aí esse meu aluno chegou para mim e falou assim: olha, professor, nós estamos vendo um esforço nesse projeto, um empenho nesse projeto e nós gostaríamos de parabenizar. O senhor realmente está fazendo algo diferente, o senhor realmente está tentando mudar, isso é muito positivo, parabéns. Obviamente eles falaram isso, eu fiquei muito feliz. Não, que isso, né? Que bom, que bom que vocês percebem que é um bom projeto e tal. Mas na continuidade da fala, esse mesmo aluno falou assim: professor, então parabéns, mas nós gostaríamos que o senhor parasse com isso. Tá bom, né? Chega. E é claro que eu fiz aquela cara de espanto, né? Como assim, né? E ele continuou com a sua fala: não, professor, veja, esse projeto ele está dando muito trabalho para a gente, né? Nós temos que estudar outras disciplinas, tem muita leitura, tem algumas tecnologias que nós não estamos conseguindo utilizar, né? É uma situação que acaba criando muito trabalho para a gente. Nós temos outras atividades. Então nós gostaríamos de retornar para a aula expositiva mesmo, aquela aula normal, tradicional, que é uma aula que a gente consegue administrar bem com as outras disciplinas. Não, obviamente eu fiquei espantado e tentei insistir com ele. Mas tem certeza? Você quer mesmo aquele tipo de aula, que eu volte a dar aula expositiva, que eu venha aqui para o quadro e que eu trabalhe conteúdos nesse formato? E os alunos: não, sim, nós queremos que o senhor, por favor, volte a esse modelo de aula. E diante do pedido, diante da mobilização da sala, não tive outra alternativa senão retornar de fato ao modelo de aula tradicional. E isso foi muito importante e muito impactante de várias maneiras, né? Primeiro porque todo aquele projeto, toda a minha expectativa em relação ao uso da tecnologia, de certa maneira, ela foi colocada em xeque, né? Eu comecei a pensar em que medida de fato a tecnologia pode revolucionar as salas de aula, né? Obviamente depois eu entendi e continuo entendendo e defendendo que a tecnologia é muito importante,
é uma variável muito importante, mas não é a variável mais importante. Existem outras situações que envolvem o uso da tecnologia que, de fato, potencializam ainda mais a relação de ensino-aprendizagem do que a própria tecnologia em si. E é justamente a relação que você vai ter com o seu aluno, que isso é muito importante. E eu percebi também que a questão da autoridade, isso foi muito importante, a autoridade docente, não o autoritarismo, mas a autoridade docente, ela passa muito com a questão do significado que o aluno dá às ações do professor. Por que nós falamos do significado da ação? Porque o professor é uma autoridade empossada pela instituição. A instituição o coloca como responsável ali daquela sala de aula. Mas essa autoridade não é legitimada automaticamente por aquele grupo de alunos. Essa autoridade, ela passa a ser legitimada quando esse grupo de alunos vê sentido e significado na prática do professor. E talvez aí seja uma situação muito mais relevante do que a própria questão da tecnologia em si. Para finalizar essa reflexão que eu tenho com você hoje, não existe nenhum dado que comprove uma relação de causalidade direta entre qualidade, entre imersão do aluno, entre desenvolvimento de aprendizagem e o investimento direto em tecnologia. Não temos dados para isso. A tecnologia continua sendo uma variável importante, mas aumentar exponencialmente o uso da tecnologia não garante necessariamente a melhoria exponencial também do aprendizado. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas isso é um assunto para um outro esquina. Um grande abraço.